Fala galera, beleza? Continuando nossas aulas sobre a Primeira Guerra, hoje a gente vai falar sobre a guerra em si. Lembrando, na aula anterior, assistam lá, aqui lá embaixo na descrição vai estar o link também. Lembrando que é um momento de grandes problemáticas mundiais, que vai desde o imperialismo, a corrida armamentista. Foi um momento muito complicado mesmo no mundo. E o estopim da guerra, como costuma se falar, o que estourou essa panela de pressão, foi justamente o assassinato do Francisco Fernando, lá em Sarajevo, que era um dos integrantes do Mão Negra, que era um movimento sérvio, da Jovem Bósnia, e era um movimento que queria uma independência daquela região dos Balcãs do Império Austro-Húngaro, que dominava aquela região. Então eles mataram o príncipe herdeiro. Coloque-se na história, nas documentações, que isso não impactou tanto assim o povo do Império Austro-Húngaro, mas óbvio que foi motivo de manobras políticas. Se aproveitaram desse momento para poder instaurar a guerra. Era algo que se queria, algo que se desejava. Os países europeus desejavam essa guerra. Não era algo que não estava planejado. Então, em 28 de junho, houve esse assassinato. Em 28 de julho, iniciou-se a guerra. A guerra iniciou-se quando o Império Austro-Húngaro colocou várias sanções aos sérvios, onde eles não aceitaram, óbvio, atrelar esse assassinato à nação sérvia. Eles não apoiaram isso. E é claro que o Império Austro-Húngaro declarou guerra. E, de um lado, você tinha o Império Austro-Húngaro, mas do outro lado da Sérvia você tinha a Rússia apoiando os sérvios. Então, era um momento que nós tínhamos a política de alianças. E essas alianças se remontaram para que ocorresse essa primeira grande guerra, a primeira grande guerra mundial, como nós chamamos hoje. Então, a Tríplice Aliança, formada em 1882, entre o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e o Italiano, se posicionaram contra os sérvios. E, do outro lado, surgiu-se a Tríplice Entente, que era composta pela França, Reino Unido e os russos, que apoiaram os sérvios. Então, a partir daí, inicia-se esse movimento da guerra. E foi a primeira vez no mundo que nós vemos um estado de guerra total. O que é isso? É um estado onde as nações vão colocar toda a sua energia, todos os seus recursos em favor da guerra. Então, por isso que nós chamamos de Grande Guerra, Primeira Grande Guerra. Por quê? Porque envolveu a Europa como um todo e, além de tudo, os países europeus investiram tudo nessa guerra. Entraram de cabeça na guerra. Então, essa guerra teve como, digamos, dois grandes momentos, quando se inicia. Um momento que vai ser uma guerra de movimento e outro que vai ser a guerra de trincheiras. Esses dois momentos duraram muito tempo, óbvio. Essa primeira guerra de movimento iniciou-se em 1914, de 1915 até 1918 vivemos essa guerra de trincheiras. Como é que aconteceu essa guerra de movimento? Houve o avanço da Tríplice Aliança sobre a Tríplice Entente. Então os alemães eles se organizaram para fazer duas frentes. A frente, isso talvez seja um dos maiores problemas que os alemães enfrentaram, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, foi dividir suas forças em duas. Então, por um lado eles invadiram a França e por outro eles iriam invadir a região da Rússia, os sérvios, e consequentemente ter um impacto lá na Rússia. Essa frente em direção à França foi a frente ocidental e a em direção à Rússia a frente oriental. Então houve essas duas frentes. Do lado francês eles conseguiram dominar, tiveram vitórias, porém com o apoio dos ingleses e muito posteriormente dos americanos também, em 1917, eles começaram a ter várias derrotas. Porém, do lado oriental, eles tiveram uma vantagem bem grande sobre o exército russo. Vale lembrar que o exército russo talvez fosse um dos exércitos mais arcaicos nessa Primeira Guerra Mundial. Conta-se muitos relatos que o exército alemão avançava com tanques de guerra e o exército russo revidava montado a cavalo com lança.
Então tinha uma disparidade muito grande, né, um exército para o outro. E no Oriente Médio também teve a guerra lá no Império Otomano, né, onde houve um ponto muito trágico da guerra também, que foi justamente o genocídio armênio. Né, os otomanos começaram a exterminar os armênios. Lembrando que essa disputa étnica não existia só no Oriente Médio, mas na Europa em si. Lembre que essa disputa entre os austro-húngaros e os sérvios também era disputa étnica. E nesse momento, todas essas nacionalidades, essas culturas europeias estavam em conflito. Estavam num conflito étnico, como econômico, nacionalista, etc. Então essa primeira guerra de movimento, os alemães tiveram um plano, que foi um plano chamado de Schlieffen, que foi organizado pelo Alfred von Schlieffen, que era o general alemão, que tinha como ideia avançar pelo norte da França. Lembrar também que essa guerra de movimento ela estava totalmente descasada com a tecnologia. As táticas de guerra, a estratégia militar, vivia sob uma época que não se tinha essa tecnologia, como a metralhadora, os tanques de guerra, submarinos, aviões. Então isso foi um dos pontos interessantes do conflito. Por quê? Porque quando começou a ocorrer esses avanços, foram morrendo de milhares e milhares de pessoas. Então foi uma lavagem humana que aconteceu nessa guerra. Porque eram armas de destruição em grande quantidade, né, de seres humanos, eram armas extremamente destrutivas, não era uma espada, né, não era uma flecha, era uma metralhadora, era um tanque de guerra. Então era uma guerra desleal, né, em relação à questão humana. E aí houve um momento que essas forças se neutralizaram, né, nem os alemães conseguiram mais avançar, nem os franceses conseguiram reivindicar. E aí fizeram surgir as famosas trincheiras, que foi essa segunda etapa, que vale uma grande pausa para a gente explicar o que são essas trincheiras, né? Essas trincheiras, que predominou de 1915 a 1918, eram corredores subterrâneos, né? Então os soldados cavavam esses corredores, que tinham mais de 2 metros de altura para que eles fossem protegidos. Esses corredores tinham muitos sacos de areia para proteção, muitos arames farpados, para que o exército inimigo tivesse dificuldade de invadir essa trincheira. E praticamente foi um momento onde não houve avanço, nem de um lado nem do outro, nem da Tríplice Aliança, nem da Tríplice Entente. E essas trincheiras foram marcadas por muitos e muitos ataques. Porém, eram ataques que não garantiam posição. Outro detalhe importante é que essas trincheiras elas não eram quadradinhas, bonitinhas, elas eram todas desordenadas. Por quê? Porque se elas fossem todas quadradinhas, bonitinhas, seriam destruídas facilmente. Você conseguiria matar uma grande tropa muito rapidamente, por isso que elas eram todas disformes. Sem contar que nós tivemos nelas o uso pela primeira vez das armas químicas. Primeiro foram armas com cloro e depois o gás mostarda. Então era uma arma que, apesar de não ter colocado como um fator decisivo para a guerra ou de ter aumentado a eficiência dos ataques, mas que é lembrado com muito horror por conta dos danos que ela causava, né? Enfim, outro ponto eram as doenças, que eram enormes nessas trincheiras. Mas, além das doenças, o incômodo, a fome, o frio, imagine a chuva e você não ter como se enxugar, não tem nem como trocar roupa nem nada. Então, muitas das doenças, como a febre de trincheira, matou muitos, né? Era uma febre que atacava as pessoas e algum vírus que tinha no momento, e as pessoas morriam. Como também o famoso pé de trincheira, né? Que era um tipo de micose que dava nos pés e a pessoa chegava até a amputar o pé. E entre uma trincheira e outra, que às vezes eram bem próximas, né? Tinha trincheira que era 1 km, outra que era 3 km, outra que era 500 metros, era 200 metros, né? E entre uma trincheira e outra tinha uma terra que foi chamada de terra de ninguém. Você que se aventurasse. Entre um e outro, lama, mortos, restos de armamento, explosivos, arames farpados e aquele terror. Então foi um momento muito delicado da guerra. Observações sobre a guerra.
dois tipos de lutas que existiram também, que foi principalmente decorrência do avanço tecnológico. Um foi a guerra aérea, né, com os aviões de guerra, que foi algo muito utilizado, não só a guerra, mas também como forma de observação. Eles usavam os aviões para observar o avanço do inimigo, ou da movimentação das trincheiras, como existiam conflitos diretos entre esses aviões. E também as guerras marítimas, que é uma coisa que a gente fala muito pouco, mas que foi muito importante. Por quê? Porque os alemães tiveram a estratégia de usar os seus cruzadores, né, os crusaders e os submarinos, para os boats, né, para afundar os navios mercantes. Óbvio que é uma forma de dificultar a comercialização de alimentos, né, a distribuição de alimentos nessa guerra entre os ingleses, os americanos, e foi inclusive aí que os Estados Unidos entrou na guerra. Por quê? Porque os submarinos alemães afundaram um navio mercante inglês que tinha milhares de americanos dentro. Então foi aí que os americanos resolveram entrar na guerra. Então essa guerra marítima foi muito marcada na guerra, principalmente por conta desse terror. Os submarinos alemães afundaram muitos navios, calcula-se 4.000 navios ingleses, americanos e franceses no meio, nesse processo da guerra marítima, né? E é interessante lembrar também que eles, nessa época, tinham inclusive navios onde eles poderiam lançar seus aviões do navio. Então, foi um grande avanço tecnológico também para a época. E aí, em 1917, os Estados Unidos entram na guerra, né, nos finalmente da guerra, por conta desse ataque ao navio mercante. Em 1917 vai acontecer também a Revolução Russa, que é quando a Rússia se retira da guerra, por conta das suas inúmeras perdas, dos problemas econômicos e principalmente do surgimento do socialismo dentro do território russo, né, que promoveu a Revolução Socialista. Lembrando que foi um momento onde você teve a aniquilação das dinastias russas e a finalização do reinado russo, do Império Russo, né? Você acabou com a dinastia dos Romanov, você acaba com a era na Rússia e surge uma nova era, né? Você praticamente acabou com todas as estruturas culturais e musicais, enfim, você teve uma grande revolução mesmo naquele território, e eles se retiram da guerra, né? Foi um ponto também fundamental. E aí, quando é que acontece o desfecho da guerra, né? Vai ser em 1918, nesse cansaço das trincheiras, o Império Austro-Húngaro já enfraquecido, como os otomanos, e aí eles vão assinando seus armistícios, saem da guerra, e por fim a Alemanha, a última que existia, também sai da guerra em 11 de novembro de 1918, assina o seu armistício dentro de um vagão de trem, onde eles cessam o fogo e se retiram da guerra. Lembrando também que isso aconteceu por conta de um conflito interno na Alemanha, não foi porque a Alemanha estava perdendo e só perdendo, mas existia um conflito interno também, onde o Kaiser Guilherme II saiu do poder. Nesse próprio armistício foi uma exigência, né? Quem vai assumir o poder é o príncipe Maximiliano de Baden, né? E a partir daí se implantou a famosa República de Weimar, né? De Weimar, que aí são cenas para o próximo capítulo, né? Na próxima aula a gente vai explicar um pouco quais foram as causas dessa Primeira Guerra, né? Esse desfecho que matou quase 10 milhões de pessoas e mais milhares de feridos, debilitados, que envolveu o mundo todo, praticamente o Brasil apoiou, mandou mantimentos, mandou soldados e principalmente na marinha, né, para navios para apoiar a marinha, fardamentos, os americanos se envolveram. Então foi uma guerra que de fato envolveu o mundo todo, né? Então na próxima aula a gente vai explicar um pouco sobre as consequências, né, dessa Primeira Guerra e posteriormente o surgimento dos regimes totalitários, que tem uma conexão direta a esse final, e a nossa Segunda Guerra Mundial. Beleza, gente? Obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado. Dê um like aí se gostou e se inscreva no canal.